Artemis, deusa da lua e da caça, sentou-se em um sofá de prata em seu palácio no Monte Olimpo, enquanto ela assistia seu filho competir em seu primeiro jogo Capture the Flag no acampamento Meio-Sangue. Este era o momento pelo qual ela estava esperando nos últimos 8 meses para mostrar ao mundo que Naruto era seu filho e seu único filho verdadeiro. Sentada ao lado dela estava Estia, deusa da lareira e mãe de seu amor e pai de Naruto, Minato Namikaze. Ela também queria mostrar ao mundo que Naruto fazia parte de sua linhagem e mostrar a todos o quão especial Naruto é. Artemis olhou para a tia com olhos orgulhosos. Ela se lembrou do dia triste quando ela voltou das Nações Elementais após o ataque, e deixou seu filho para trás, e teve que informar a Estia que seu filho teve uma morte prematura. A dor podia ser evidentemente vista no rosto dos deuses mais velhos quando ela ouviu e caiu no chão, soluçando enquanto Artemis a confortava. Estia era como ela só se apaixonaria uma vez, e teria muitos filhos com aquela pessoa, o que resultou em Minato. Ela sempre se arrependeu de não ser capaz de criar Minato, e amaldiçoou as leis antigas, assim como Artemis fazia, já que ela não queria deixar Minato para trás, mas não tinha escolha. No entanto, Artemis conseguiu quebrar seus soluços quando ela informou a Estia que ela e Minato tinham um filho e que Estia era uma avó mesmo que ela estivesse triste. Estia ainda conseguiu sorrir quando ela soube que ela tinha um neto, mas sentiu seu coração quebrar ao ouvir que ele tinha que se tornar um Jinchurikin para parar a raposa de 9 caudas. Todos no Olimpo que estiveram na Nação Elemental sabiam como os Jinchurikin eram tratados e vistos pelos outros. Saber o que seu próprio neto teria que passar foi difícil para ela, mas Artemis disse que ela o deixou em boas mãos. Então, 14 anos depois, quando Artemis a informou que Naruto estava agora em seu mundo, Estia ficou horrorizada ao ouvir o tipo de coisas que as pessoas faziam a ele e o estado em que Artemis o havia encontrado. Pela primeira vez, Artemis viu uma raiva desenfreada nos olhos de Estia. Desde então, Estia silenciosamente vigiava Naruto sempre que podia, já que Artemis estava ocupada com seus deveres com a caça. Apesar disso, Artemis e Estia se tornaram íntimos com o passar dos anos e formaram um vínculo muito parecido com mãe e filha. Quando muitos questionaram como os dois de repente se tornaram tão próximos, eles simplesmente batiam no nariz e iam embora. Os dois assistiram à mensagem de Iris e assistiram Naruto fazer clones de si mesmo e os enviar para coletar informações, algo que impressionou Artemis com o uso de seus clones de sombra. Depois disso, sua equipe conseguiu as informações de que precisavam. Ele saiu e ficou em uma árvore acima do riacho, onde seu amigo Percy estava guardando e cuidando dele. Ele é exatamente como Minato, disse Artemis. Ele está sempre protegendo as pessoas. Algo que eu acho que ele herdou de você, ela disse para Estia, que sorriu para ela. Estou feliz que Naruto sabe o valor da amizade e que ele se preocupa o suficiente com seu amigo para protegê-los ao invés de procurar apenas a glória, ela disse, recebendo um acenos de Artemis. Então eles assistiram pacientemente até que viram 5 das crianças de Ares aparecerem. Artemis franziu a testa um pouco quando viu Naruto enfrentar 4, enquanto Percy enfrentava um, mas aquela carranca rapidamente se tornou um grande sorriso quando ela viu como Naruto rapidamente, sem esforço, eliminou as crianças de Ares, e tinha um olhar orgulhoso em seu rosto quando ele usou facas de caça e um arco. Ele pode se parecer muito com o pai, mas definitivamente tem as habilidades de sua mãe, Estia disse, recebendo um aceno feliz de Artemis.
Quando terminou e eles viram que o time azul havia vencido, ambos estavam preparados para começar a reivindicar Naruto antes que vissem uma luz brilhante aparecer acima de Percy e o símbolo do tridente para Poseidon aparecer. Meu pai não vai ficar feliz com isso, Artemis disse enquanto ela o fazia. Um trovão retumbou no céu. Porque eles fazem juramentos que sabem que não vão cumprir. Hestia disse balançando a cabeça. Eu não acho que podemos realmente falar sobre juramentos, disse Artemis brincando com seu vestido. Eles continuaram a assistir, mas tanto Artemis quanto Hestia sentiram uma onda de pânico os atingir quando viram Elrond dos campos de punição saltar dos arbustos e atacar o grupo. Quando ambos viram Naruto atacar o cão infernal, Artemis agarrou a mão de Hestia com um pouco de preocupação por seu filho, mas exalou de alívio quando viu usar o Rasengan no cão infernal e enviá-lo de volta ao submundo com 2 flechas. Agora é a hora, sussurrou Artemis enquanto fechava os olhos e concentrava sua energia em seu filho. Demorou apenas alguns segundos antes que o símbolo de Artemis aparecesse acima da cabeça de Naruto. Ela viu sua descrença no rosto de seu filho e não podia culpá-lo, já que todos sabiam que ela odiava os homens. Enquanto isso ainda era verdade, as únicas exceções eram, claro, Naruto e Minato. Ela também riu dos olhares de descrença que todos estavam dando. Quando eles estavam prestes a se curvar a Naruto, Hestia reivindicou Naruto e seu símbolo apareceu acima de sua cabeça. Ela também riu quando viu os olhares de todos. Ambos viram Kiron se curvar e proclamar: salve Naruto Uzumaki, filho de Artemis, deusa da lua e da caça e descendente de Hestia, deusa do lar. Quando o fizeram, as 2 deusas fecharam os olhos preparando-se mentalmente para o que viria a seguir. Com Apolo, em seu templo feito de ouro maciço, assistindo o jogo Capture the Flag e aplaudindo ruidosamente a equipe de seus filhos vencendo, Apolo, deus do sol e da profecia e irmão gêmeo de Artemis, pegou seu iPod e começou a fazer uma pequena dança da vitória. Ele começou a pensar em maneiras de esfregar a vitória para os deuses das crianças do outro time. Embora ele e Artemis fossem gêmeos, Apolo sempre informou que ele era o irmão mais velho, apesar de ter a mesma idade. Isso não ia bem com Artemis, pois ela constantemente repreendia Apolo, especialmente depois que ele flertava com seus caçadores. Era seguro dizer que Artemis era o mais maduro dos dois. Apolo tinha cabelo loiro dourado e olhos azuis, e parecia um típico adolescente com pele bronzeada da Califórnia e boa aparência, enquanto ele usava uma camisa vermelha simples com jeans e tênis. Ele não estava prestando atenção ao que estava acontecendo no vídeo da Iris, especialmente com o que estava acontecendo no final do jogo, e não viu Percy ser reivindicado por Poseidon ou assistiu Naruto derrotar o cão infernal quando ele começou a fazer um moonwalk de Michael Jackson em seu palácio. Quando a música que ele estava ouvindo também terminou, ele estava prestes a colocar outra música quando ouviu: salve Naruto Uzumaki, filho de Artemis, deusa da lua e da caçada e descendente de Hestia, deusa do lar. Apolo apenas congelou no meio do passo e largou seu iPod no chão, que acabou quebrando lentamente. Ele virou a cabeça e deixou seus olhos se arregalarem para o tamanho de pratos de jantar quando viu o símbolo de sua irmã brilhar acima da cabeça do menino loiro que mandou as crianças de Ares para as malas. De jeito nenhum, ele sussurrou antes de gritar: de repente não pode.
Ele correu para fora de seu templo e disparou em direção ao templo de sua irmã na esperança de obter respostas pequenas. Cis, por que você não me disse? Ele gritou como uma criança que foi deixada de fora de um segredo. Com Afrodite e Ares, a deusa do amor estava atualmente sentada no colo de seu namorado/namorado em sua têmpora e o beijou profundamente, usando uma camisola rosa. Muito justa, ela mal prestava atenção ao jogo Capture a Bandeira ao fundo, já que seus filhos quase sempre ficavam de fora. Achei que ela podia sentir Ares tenso, já que ele não estava feliz com seus filhos sendo espancados pelo recém-descoberto filho de Poseidon. A aparência de Afrodite podia mudar constantemente devido a ser a deusa da beleza, mas atualmente ela tinha cabelo loiro que crescia em cachos no final, com pele cor de marfim e olhos castanhos. Ares, entretanto, tinha o cabelo preto cortado à frente e estava penteado ao máximo, o que o fazia parecer uma pessoa muito intimidante, e ele atualmente usava óculos escuros ao redor dos olhos com olhos feitos de fogo vermelho. O deus e a deusa não eram exatamente próximos de Ártemis, já que a dita deusa não acreditava no amor ou como homens, então naturalmente ela e Afrodite entrariam em conflito, às vezes que envolviam Afrodite tentando colocá-la com um dos deuses ou um mortal cada vez que Afrodite foi enviada para as malas. Com Ares, ela pensava que ele era apenas um chimpanzé crescido que não conseguia mantê-lo em suas calças. Enquanto os dois estavam se agarrando, Afrodite estava prestes a levar o beijo para o próximo nível antes que ela e Ares ouvissem Salve Naruto Uzumaki, filho de Ártemis, deusa da lua e da caçada e descendente de Hestia, deusa do lar. O beijo de Ares e Afrodite parou quando suas cabeças se moveram lentamente em direção ao vídeo de Íris e viram os símbolos de Ártemis e Hestia acima da cabeça de Naruto. Ambos ficaram completamente em silêncio enquanto tentavam entender o que acabavam de ouvir. As engrenagens na cabeça de Afrodite começaram a se mover antes de, do nada, Afrodite soltar o grito mais alto e agudo que os deuses já ouviram. Suas roupas mudaram para um vestido branco curto com saltos brancos antes de pular do colo de Ares e correr para fora de sua têmpora gritando: It's finalmente aconteceu. Eu quero detalhes. Ares, entretanto, seguiu lentamente atrás dela enquanto verificava se ainda estava ouvindo. Eu estou surdo. Ele gritava para si mesmo enquanto batia nos ouvidos. Com Hermes e Deméter. E aqui está seu pacote, Deméter, disse Hermes, deus dos mensageiros e da medicina, enquanto entregava um pacote embrulhado e o entregava à deusa da colheita e das estações. A deusa disse que pegou o pacote e Hermes olhou por cima do ombro para ver que ela estava assistindo o jogo Capture a Bandeira antes que um grande sorriso bobo aparecesse em seu rosto. Hermes era um dos deuses olímpicos mais jovens e tinha cabelos negros com olhos azuis que todos os seus filhos pareciam herdar. Ele estava usando uma roupa de carteiro do dia a dia, junto com a bolsa de correio amarrada em sua cintura. Deméter também tinha cabelos pretos, como muitos dos outros, amarrados com pedaços de grama seca. Seus olhos eram castanhos escuros e ela usava um vestido dourado de trigo que ia até os tornozelos. Meu garoto pegou a bandeira, Hermes disse com orgulho evidente em seu rosto e estufou o peito fazendo parecer um pai orgulhoso. Sim, alegria, alegria, ela disse em uma voz monótona, obviamente não feliz que o time de seus filhos tinha perdido. Diga-me por que você nunca responde minhas mensagens, Hermes. Eu sempre acabo recebendo correio de voz.
Bem, você está vendo Deméter. Hermes disse, não querendo dizer a ela que era, porque ela era muito irritante, e cada conversa com ela de alguma forma acabava em cereal. Ele tinha mais de 100 mensagens dela semanalmente. Salve Naruto Uzumaki, filho de Artemis, deusa da lua e da caça e descendente de Hestia, deusa do lar. Ambos giraram suas cabeças ao redor e viram os símbolos acima de Naruto quando suas mandíbulas se abriram e ambos se sentindo fracos na proclamação. Bem, isso é uma surpresa, Marta, a cobra, disse ao ver o vídeo de Iris. Já era hora de eles encontrarem alguém que os amava. George disse antes que Hermes rapidamente silenciasse os dois. O deus e a deusa se entreolharam, superando o choque inicial antes de assentir e se teletransportar ao mesmo tempo, enquanto Hermes agradecia a Artemis pelo momento perfeito, já que ele não conseguia pensar em uma mentira decente para contar a Deméter, já que ela, de alguma forma, sempre sabia quando ele estava mentindo. Com Atena, deusa da sabedoria e batalha, estava sentada em sua grande biblioteca com um sorriso orgulhoso no rosto, enquanto observava sua filha Annabeth liderar sua equipe para a vitória sobre a cabana de Ares e seus aliados. Ela também ficou impressionada em como o jovem Naruto, que sua filha parecia ter gostado também, reuniu as informações que os ajudaram a vencer. Foi uma maneira genial, se ela mesma disse isso, e também ficou impressionada com a forma como ele lidou com as crianças de Ares. No entanto, ela franziu a testa quando Poseidon reivindicou seu filho. Quando ele fez um juramento de furar também, murmurou Barnacle estúpido. Ela então viu um cão infernal atacar, mas foi derrotada rapidamente por Naruto, que usou uma técnica que ela não reconheceu e teria que descobrir mais tarde, já que ela estava fascinada por aqueles das nações elementais e estava sempre pronta para aprender coisas novas. Atena tinha cabelos pretos, amarrados em uma trança com fitas douradas e olhos cinzas tempestuosos que todos os seus filhos herdaram. Ela atualmente usava um vestido branco real, junto com sandálias douradas. Ela e Artemis eram amigáveis o suficiente uma com a outra e ambas tinham algum respeito uma pela outra, já que ambas eram fortes guerreiras que diferiam das outras deusas. Isso ajudou a formar um entendimento entre as duas e ajudou a formar uma espécie de vínculo de irmã. Enquanto ela observava, ela apenas tomou um gole d'água de uma jarra de vidro ao lado dela quando viu os símbolos de Artemis e Hestia aparecerem acima de sua cabeça, o que fez cuspir sua bebida em descrença e fez o vídeo de Iris ondular na água. O que? Ela gritou, ficando um pouco surpresa antes de sair correndo de seu templo com a intenção de chegar ao fundo do que acabara de ver. Com os caçadores. Todos os caçadores de Artemis sentaram-se ao redor do fogo com choque e descrença evidentes em seus rostos com o que tinham acabado de ver e ouvir. Sua senhora acabara de afirmar que tinha um filho, e nada menos. Muitos deixaram cair seus pratos de comida no chão quando viravam e ficaram ainda mais surpresos quando Hestia também o reivindicou. Lá a senhora não teria um filho, elas eram filhas dela, não um menino. Depois de um rápido silêncio, muitas das meninas pularam de seus assentos com raiva e confusão em seus rostos, gritando seus pensamentos e assustando os animais próximos. Isto deve ser um truque. A senhora Artemis nunca teria um filho, especialmente um menino burro, gritou um dos caçadores com muitos de acordo. É aquele acampamento. Aposto que isso é apenas um truque para todas as vezes que os derrotamos, outro com um pouco de presunção em sua voz larga. E Artemis nunca quebraria seu juramento. Nunca.
O que você acha, Zé? Baque. Um som alto de algo batendo no chão ecoa pelo acampamento, e todos se viraram e pareceram em pânico quando viram que seu tenente havia desmaiado de choque. Zoe! Todos gritaram enquanto se reuniam em volta dela e começaram a abaná-la e examiná-la. Menino estúpido, ela murmurou enquanto estava inconsciente. Mate o garoto loiro, mate. De volta com Artemis e Hestia. Tanto Artemis quanto Hestia respiraram fundo enquanto sentiam picos de energia por todo o Olimpo e os sentiam caminhando em direção à têmpora de Artemis. Apenas um minuto se passou quando as portas de seu palácio se abriram. Artemis olhou e não ficou surpresa ao ver que foi seu irmão gêmeo Apolo quem chegou primeiro. Ele estava olhando para ela com uma expressão magoada que ela pensou ser mais provável porque ela não tinha contado a ele antes. No entanto, aquele olhar mudou rapidamente para o maior sorriso que ela já vira nele em muito tempo antes de ele correr em sua direção, pegá-la em um abraço e girá-la. Por que não me contou? Minha irmãzinha é finalmente uma mãe. Diga-me quem é o homem que conseguiu ganhar o amor de minhas irmãs, ele disse com alegria, enquanto Artemis revirava os olhos antes de bater em sua cabeça, sinalizando para colocá-la no chão. Nunca mais faça isso, disse ela em tom de repreensão para sua irmã gêmea. Tenho minhas razões pelas quais não contei a você. Em segundo lugar, não me chame de irmãzinha. Somos gêmeas. Temos a mesma idade, disse ela pela milionésima vez. Tudo bem, ele acenou, mas o sorriso em seu rosto nunca desapareceu. Eu sinto um Aikai chegando, ele disse recebendo um gemido de Artemis e uma risada de Hestia. Irmã é uma mãe. Ela me manteve fora do circuito. Mas estou feliz. O rosto de Artemis espalmou para a idiotice de seu irmão antes de seus olhos se arregalarem de horror quando ouviu o clique de saltos se aproximando e o som de guinchos. O não, ela pensou antes que a pessoa que ela mais temia aparecesse. Afrodite apareceu na frente dela antes que ela também envolvesse Artemis em um abraço desconfortável, gritando como uma colegial maluca que tinha muito açúcar. Por que você não me contou? Ela gritou. Eu quero saber tudo. Como vocês se conheceram? Como ele era? Como foi seu primeiro encontro? Quão grande era o dele? Vó Artemis disse colocando a mão na boca de Afrodite. Não termine essa frase, ela rosnou, fazendo com que Afrodite revirasse os olhos, mas ainda com um olhar de excitação. Tudo bem, mas eu quero ouvir tudo sobre isso, disse ela em uma voz cantante, sentando-se em um dos sofás ao lado de Apolo. Eu também gostaria de ouvir Atena, disse entrando no palácio, dando um aceno firme para Artemis antes de se sentar no sofá com os outros. Lentamente, um a um, outros deuses e deusas apareceram no templo de Artemis, todos com a intenção de descobrir o que havia acontecido. Hermes e Deméter chegaram logo após Atena, que foi seguida por Ares, e então Hefesto, que podia ser ouvido a 1 quilômetro de distância com metal em sua perna direita, fazendo um som metálico no chão. Seu meio-irmão parecia como costumava ser, com um avental de ferreiro na cintura, junto com um colete preto e calça macacão laranja que exibia sua cabeça disforme e ombro direito, mas exibia sua forma muscular que ele ganhou como ferreiro embora ele estivesse limpo, felizmente, já que ela sabia o quão sujo ele ficava trabalhando nas forjas.
Depois disso, Ártemis, junto com todos os outros, ficou surpreso ao ver Hera também entrar, aparentemente querendo respostas. Foi surpreendente, já que Ártemis e Hera nunca foram exatamente próximas e ela, junto com Atena, Apolo e Hermes, eram símbolos da infidelidade de Zeus aos olhos de Hera. Hera atualmente tinha cabelos castanhos que, como Atenas, estavam amarrados com fitas douradas e caíam nas costas. E tinha olhos castanhos chocolate. Ela era mais alta do que a maioria das outras deusas e usava um vestido branco que ondulava como óleo na água. Ela olhou para Ártemis e Hestia antes de se sentar ao lado de sua irmã Deméter. Quando Ártemis olhou em volta, ela viu que os únicos que faltavam eram seu pai Zeus e seus dois tios Poseidon e Hades. Então, eu suponho que todos vocês querem respostas, ela disse olhando para todos que acenaram de volta. Você pode imaginar nossas surpresas quando descobrirmos que duas das três deusas virgens não são mais virgens, Hera disse friamente, olhando de Ártemis para sua irmã Hestia. Garanto que vamos explicar, irmã. Hestia disse calmamente enquanto Hera acenava de volta para a irmã. Muito bem. Vamos explicar em um momento, mas há alguns outros que vão querer ouvir isso também, Ártemis disse antes de estalar os dedos, e ao lado dos sofás os caçadores apareceram em uma luz forte. Zoe, que desmaiou e recuperou a consciência minutos antes, estava tentando acalmar os caçadores, mas parou quando ela e todos perceberam que não estavam mais na floresta. Eles olharam ao redor e viram os outros deuses. Olhando para eles imediatamente, se curvaram antes que todos vissem Ártemis em pé na frente deles. Assim que o fizeram, as meninas começaram a gritar e protestar contra o que acabaram de ver, e como alguém estava tentando incriminar sua lada e Ártemis, e que ela nunca teria um filho, especialmente um filho. Ártemis esfregou a testa. Ela sabia que eles agiriam assim e não se surpreendeu que estivessem tão zangados e confusos com o que viram. Garotas o suficiente, ela disse rapidamente, silenciando-as com uma voz de comando. Vá e sente-se. Estou prestes a explicar o que está acontecendo, ela disse enquanto Zoe lhe dava um olhar questionador antes que ela, junto com os caçadores, se sentasse em mais um sofá que Ártemis tinha conjurado para eles. Quando todos estavam sentados, Ártemis viu todos olhando para ela enquanto esperavam por respostas. Ela olhou para Hestia, que lhe deu um sorriso caloroso antes de respirar fundo antes de começar a falar. Como você sabe, momentos atrás, um jovem garoto do acampamento meio-sangue foi recentemente reivindicado. E ele tinha meu símbolo acima de sua cabeça, assim como Hestia, ela disse recebendo acenos de todos. Primeiramente eu gostaria de confirmar que sim, Naruto é de fato meu filho, ela disse recebendo olhares de choque dos caçadores e de outros, já que muitos nunca acreditaram que Ártemis algum dia encontraria algum para se estabelecer. Os caçadores nunca imaginaram que sua senhora se apaixonaria por alguém. Ela se sentou ao lado de Hestia e começou sua história. Há pouco mais de 16 anos, eu viajei para as Nações Elementais. Foi minha primeira viagem. Lá eu queria ver como era aquele mundo comparado a este mundo. Enquanto eu caminhava pelas florestas durante uma das muitas caminhadas, eu estava admirando como as florestas intocadas antes foram emboscadas por um grupo de bandidos que acreditavam que eu era uma mulher comum e planejavam me roubar, disse ela recebendo grunhidos do caçador antes de continuar. No entanto, antes que eu pudesse sacar meu arco ou minhas facas, todos os bandidos foram lançados para longe e atingiram o chão inconscientes ou mortos.
Tudo que eu vi foi um flash amarelo, mas depois de alguns segundos um homem estava diante de mim com cabelo loiro dourado espetado, pele bronzeada e olhos azul safira. Ele usava uma camisa azul como uma jaqueta verde, calça azul com sandálias ninja pretas e um casaco branco com chamas na parte inferior. Esse foi o dia em que conheci Minato Namikaze. Ela disse com um caloroso sorriso no rosto, ao se lembrar de ter visto seu amor pela primeira vez. Aquele por quem você se apaixonou, Afrodite, disse feliz com os braços no ar, enquanto Artemis assentia. Sim, ele estava, embora não tenha começado assim. No começo eu o odiava por ser um homem, é claro, e por me ajudar, já que eu poderia me defender, mas ele deixou minha grosseria passar e me levou para sua aldeia natal Konoha, a aldeia escondida nas folhas. Descobriu-se que Minato era o Hokage atual da aldeia. O Hokage sendo líder, disse ela aos caçadores que não entendiam o que era Hokage. Ele estava dando uma caminhada, fazendo uma pausa em suas tarefas quando me encontrou. Ele me deu um lugar para ficar e me deu um passeio pela vila, apesar dos meus protestos, mas ele não estava aceitando nada. Ele vinha e me verificava todos os dias para ver como eu estava, o que me irritou profundamente e perseguiu. Ele está me dando nos nervos. Mas com o tempo comecei a achar sua presença estranhamente reconfortante e agradável. Eu estava começando a me sentir quase atraída por ele porque ele agia de forma tão diferente dos outros homens que eu conhecia. Ele era gentil com todos ao seu redor, ele os protegia perto dele, ele era incrivelmente inteligente e forte. Bonito? Afrodite perguntou interrompendo novamente. Muito, Artemis disse sorrindo, levando Afrodite um pouco para trás, já que ela nunca pensou que ouviria Artemis dizer que um homem era bonito para todo mundo. Era tão estranho ouvir Artemis falar sobre um homem desse jeito. Ele parece o pacote perfeito, Afrodite disse amorosamente, recebendo o olhar irritado de Ares e Hefesto. Devo admitir que ele soa como alguém que eu poderia me dar bem. Atena disse também, muito raro para esse tipo de homem aparecer. Bem, a partir de então, começamos uma amizade mútua antes que lentamente as coisas começassem a crescer entre nós. Eram pequenas coisas, como abraços amigáveis, ou rir das piadas um do outro, ou apenas conversar sobre coisas que tínhamos em comum. Piadas? Apolo perguntou, parecendo não acreditar nela, já que Artemis nunca brincou antes que ela jogasse uma almofada no rosto dos deuses do sol. Antes que eu percebesse, eu me encontrei realmente começando a me apaixonar por ele, ela disse recebendo pequenos sorrisos das deusas, enquanto o caçador apenas tinha um olhar vazio em seus rostos, sem saber como eles deveriam reagir. Foi depois de cerca de 6 meses que eu fiquei deles quando decidi me revelar a Minato e dizer a ele quem eu era. Surpreendentemente, ele já sabia quem eu era quando me conheceu, Artemis disse recebendo olhares questionadores de todos. Como ele sabia que você era uma deusa? Deméter perguntou. Antes que Artemis pudesse falar, Hestia falou pela primeira vez. É aí que eu entro, Hestia disse chamando a atenção de todos para ela. Bem, a razão de Minato saber sobre os deuses gregos é porque ele é um semideus. Ela disse surpreendendo a todos que estavam ouvindo. Naruto é meu descendente de certa forma porque ele é meu neto. Espere, Era disse saltando. Se Naruto é seu neto, então isso significa Minato. Minato é meu filho, ela disse recebendo olhares de descrença de todos na sala. Eu tive Minato quase 40 anos atrás, pouco antes do início da Segunda Guerra Shinobi nas Nações Elementais.
Seu pai infelizmente morreu durante a guerra e Minato ficou sem um pai e foi colocado em um orfanato. Eu queria criar Minato sozinho, mas com as leis antigas em vigor eu não poderia. Então, em vez disso, falaria com Minato em seus sonhos. Foi assim que ele soube de sua herança e de todos nós. Então ele sabia quem era Artemis. Porque você tinha contado a ele sobre nós, Atena, disse esclarecendo ao que este assentiu. Isso mesmo. Eu queria que ele soubesse de sua herança e quem eu era. Eu queria que ele soubesse que ele era amado e que eu não o abandonei. Quando eu disse a ele, ele simplesmente me abraçou e disse que estava feliz em saber a mãe dele o amava. A partir de então, eu o visitei de vez em quando, mas quando o vi se tornar Hokage, eu sabia que ele ficaria bem, que ele teria uma família própria um dia, então eu eventualmente parei de visitar querendo deixar sua vida em paz. Foi então que ele conheceu Artemis. E por que você não nos contou, irmã? Você não acha que devíamos ter sido informados? Hera perguntou estreitando os olhos para sua irmã mais velha enquanto Hestia, se mantendo calma, simplesmente sorriu. Eu poderia, mas não fiz. Eu sou uma pessoa privada, Hera, e não vejo necessidade de ter que te contar tudo, ela disse fazendo Hera fazer um som TSK, obviamente não feliz com a resposta. Todos reviraram os olhos para a temperamental rainha dos deuses enquanto Artemis continuava. Eu estava cético no começo, mas depois de saber que ele era um semideus, ficou mais fácil ficar perto dele sabendo que eu não tinha que esconder quem eu era dele. Quando ele me disse, não o incomodou que ela fosse uma deusa no mínimo, ele continuou a me tratar como antes. Foi naquele dia que eu decidi dar a ele uma chance e provar que ele não era nada parecido com aquele bastardo do Orion, disse Artemis retomando a conversa e fazendo com que os caçadores e Apollo rosnassem pelo nome de Orion. Posso dizer honestamente que foi talvez um dos melhores momentos da minha vida imortal estar com Minato. Ele era tão caloroso e tão cheio de amor. Ele me fez sentir como se eu fosse a única importante, ela disse recebendo suspiros de amor de Afrodite, sorrisos das outras garotas, e até mesmo de Zoe, e os caçadores deixaram pequenos sorrisos aparecerem em seus rostos, desde que viram o quão feliz sua dama parecia. Depois de 8 meses juntos descobri que estava grávida de Naruto. Eu não tinha certeza do que fazer já que não estava preparada para isso e não tinha certeza se Minato aceitaria já que era tão cedo, mas quando fui para o hospital e vi meu bebê pela primeira vez no monitor, acabei de me apaixonar por meu filho. O fato de meu primeiro filho ser um menino significava muito pouco. Ele seria amado e isso era tudo o que importava. Então eu o carreguei por 9 meses, e quando eu disse a Minato, ele ficou encantado ao descobrir que seria pai. Vó, espere, Afrodite, disse interrompendo a conversa, você realmente carregou Naruto como um mortal? Ela disse em descrença, recebendo um acenos de Artemis, e você ainda tem esse tipo de figura? Ela disse fazendo com que todos revirassem os olhos para a deusa do amor. Enquanto Artemis repreendia Afrodite pela pergunta estúpida que ela fazia, Hera olhou para Artemis com uma leve admiração, o que não acontecia com frequência. O fato de ela carregar o filho como antes e a maneira como Hera acreditava que uma criança deveria nascer, já que era a maneira natural, fez com que o respeito de Hera por Artemis aumentasse ainda que fosse apenas um pouquinho.
De qualquer forma, eu me relacionei com Naruto enquanto o carregava e então no dia 10 de outubro eu dei à luz a ele e ele nasceu absolutamente perfeito, sem complicações. Ela disse recebendo sorrisos de todos os lados, exceto de Ares, que estava ficando entediado. Uma amiga que eu fiz enquanto estava em Konoha ia ajudar a entregar Naruto, mas ela desapareceu misteriosamente mais cedo naquele dia. Infelizmente, a feliz ocasião acabou rapidamente. Ela disse gritando com os punhos levantando olhares preocupados de todos. Konoha foi então atacada pela 9 raposa demônio Trailed. Ela disse com veneno em sua voz, enquanto os outros deuses ficavam com os olhos arregalados, exceto pelos caçadores. Ela rapidamente explicou o que era antes que eles também arregalassem os olhos. A raposa de 9 caudas não era brincadeira. Eu estava fraca por ter dado à luz, então não pude evitar a luta. E Minato teve que proteger a vila, já que era seu dever como Hokage. Eu tinha desmaiado depois de dar à luz, e quando acordei o Hokage anterior da vila Hiruzen Sarutobi me contou o que aconteceu. Ela disse sufocando um soluço, fazendo com que os outros ficassem preocupados, e este apertasse a mão de Artemis para se consolar. Minato deu sua vida para proteger a vila, e teve que selar a raposa em Naruto. Ela disse deixando uma lágrima rolar por sua bochecha, enquanto os outros olhavam para ela com choque e descrença. O filho de Artemis foi transformado em um Jinchurikin. Pobre garoto, Deméter sussurrou, enquanto Atena explicava aos caçadores exatamente o que era um Jinchurikin, e as vidas difíceis pelas quais um Jinchurikin acaba passando. Até mesmo Ares passou a ter um pouco de respeito pelo menino, já que todos os deuses estavam cientes das vidas difíceis que os Jinchurikin viveram. Eu queria levar Naruto comigo e criá-lo eu mesma, mas as malditas leis antigas me impediram de fazê-lo. Ela disse em um tom trêmulo, que fez sua tenente Zoe se levantar e sentar ao lado de Artemis e pegar sua outra mão, possuir e ajudar a confortá-la. Eu o deixei com pessoas em quem pensei que podia confiar, mas depois descobri que no momento em que os deixei, 3 dos 4 viraram as costas para ele. Ele basicamente cresceu sem ninguém desde que Hiruzen era velho e tinha seus deveres como Hokage novamente. Simplesmente não tive tempo para criar um filho. Mana Apolo disse, se levantando e envolvendo a irmã em um abraço que ela realmente permitiu e retribuiu o abraço. Então, 8 meses atrás, fui ver como ele estava pela primeira vez. Meus instintos maternais estavam apenas me dizendo para ir. Eu o vi enrolado em um fio de metal perto da morte enquanto shinobi, civis e crianças de sua idade clamavam por sua morte. Ela disse com raiva, o que fez com que os níveis de raiva de todos aumentassem, já que nenhuma criança deveria passar por isso. Pobre sobrinho Apolo, pensou enquanto soltava Artemis e voltava para seu assento. Quando descobri a vida que ele tinha que viver, tirei-o daquele mundo e o trouxe para o nosso. Eu o matriculei em uma escola que por acaso era onde o filho de Poseidon estava, até que finalmente ele foi para o acampamento Meio-Sangue. Todos na sala absorveram a história enquanto pensavam no filho de Artemis. Eles imaginaram que ele se parecia mais com o pai, já que não havia muitas semelhanças entre ele e Artemis, exceto sua habilidade com um arco e facas de caça. Ele vai crescer e se tornar um semideus muito poderoso. Era de se recebendo acenos de todos. Ele já exibiu isso esta noite.
O punk não é ruim, Ares, disse finalmente falando. Poderia ser um bom desafio, já que ele tem a raposa dentro dele, ele disse sorrindo antes que o olhar fosse tirado de seu rosto pelo olhar que Ártemis estava lhe dando e recebesse um tapa na nuca de Afrodite. Fique longe do meu filho Ares. Se eu descobrir que você o machucou de alguma forma, estarei enfiando uma flecha onde o sol não brilha. Ela disse surpreendendo a todos com quão protetora ela era. Alguém é protetor. Hermes sussurrou para Hefesto antes que ela lhe desse o mesmo olhar que o calou. Farei com que ele tenha uma vida amorosa tão boa. Já existem tantas garotas que estão se apaixonando por ele. Afrodite disse e então Ártemis olhou para ela. Ela teria respondido, mas os caçadores estavam se mexendo nervosamente em seus assentos. Meninas, posso perguntar qual é a sua opinião sobre isso? Ela perguntou vendo as meninas olharem entre si. Eles pareciam um pouco nervosos, e ela não podia culpá-los. Ela duvidava que essa fosse uma situação em que eles imaginaram que iriam entrar. Minha senhora Zoe disse ao lado de Ártemis, não temos certeza do que pensar. O fato de ele ser um menino já o coloca em uma situação ruim conosco, mas se ele é seu filho e se ele é como um Minato, então achamos que ele ficaria bem conosco. Mas nós apenas não sei. Temos que conhecê-lo para realmente dizer o que pensamos dele. Foi uma resposta razoável e provavelmente a melhor resposta que ela poderia ter esperado deles. Ártemis olhou para os outros caçadores. Todos vocês se sentem assim? Maneira que ela perguntou recebendo acenos dos caçadores. Então a sala caiu em silêncio. Bem, eu acho que é emoção o suficiente para um dia. Hera disse levantando-se e quebrando o silêncio. Acredito que é hora de todos nós partirmos. Viemos aqui para uma resposta e nos deram. Ela disse enquanto todos começaram a embaralhar. Desejo o melhor ao seu filho. Hera disse antes de sair. Ártemis achou isso um pouco difícil de acreditar, mas deixou passar. Os outros também começaram a sair lentamente antes de partir. Atena se aproximou de Ártemis. Se estiver tudo bem para você, em algum momento eu gostaria de ver a foca que mantém a raposa afastada, apenas para que eu possa examiná-la e ter certeza de que está fazendo seu trabalho, disse ela. Eu gostaria disso. Ártemis disse agradecida, já que ela sabia que Atena estudou artes de focagem antes de Atena assentir e se teletransportar para longe. Vou tentar cuidar do meu sobrinho de vez em quando para ter certeza de que ele está bem. Apolo disse antes de se teletransportar normalmente. Ele era todo brincalhão e bobo, mas este foi um dos raros momentos em que Apolo agiu sério. Ele pode não mostrar muito, mas Apolo era muito protetor com sua irmã, algo que ela gostava secretamente. Por último, foi Hefesto que apareceu na frente de E e estalou os dedos quando ele fez isso. Uma mês foi concluído. Acho que entendo de quem é agora, ele disse, recebendo um agradecimento de Ártemis antes que Hefesto também partisse. Eu disse a você que tudo acabaria bem no final, Hestia disse abraçando Ártemis, ao que ela retribuiu o abraço, e o nervosismo havia passado. Eu irei te ver novamente em breve, ela disse antes que Hestia desaparecesse em uma coluna de chamas. Ártemis deu um suspiro profundo agradecido pelos outros deuses estarem bem com tudo o que aconteceu, mas sabia que ela poderia ter que cuidar de Ares, já que Ares estava sempre procurando por uma luta e estava com um pouco de medo de desafiar Naruto. Garotas, ela disse virando-se para os caçadores, vocês estão prontos para voltar ao acampamento?
Ela perguntou, recebendo acenos felizes de todos também. Obrigada por ser tão compreensiva esta noite. Eu sei que não deve ter sido fácil de ouvir, mas estou grata, ela disse, recebendo pequenos sorrisos de seus caçadores. Está tudo bem, minha senhora, disse um dos caçadores, já que ele é seu filho, talvez ele não seja tão ruim, ela disse, recebendo acenos de cabeça. Ficamos um pouco confusos e com raiva no início, mas depois de ouvir a história, e já que você disse que ele era como seu pai, que era uma pessoa boa, que respeitava as mulheres e as tratava com bondade, talvez não fosse tão ruim ter um irmão, ela disse, recebendo acenos de todos os outros. Embora ele tenha que provar seu valor para nós, Zoe disse, arrancando os acenos das outras garotas. Artemis assentiu. Obrigada, ela disse com gratidão por ter seus caçadores com ela antes de estalar os dedos e teletransportar a caixa que Hefesto havia deixado, junto com um bilhete que ela preparou para sua cabana no acampamento Meio-Sangue antes de se teletransportar de volta para seu acampamento com suas caçadoras.